Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumasse uma barca para ele não ficar espremido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs, queridas, amigos ouvintes, que estão participando hoje do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. É tão bom nós podermos parar um pouco no silêncio do nosso coração e podermos acompanhar a vida, a história, a luta de Jesus de Nazaré. O seu ensinamento é um ensinamento que sempre traz uma luz para a nossa vida. Vocês perceberam como Marcos, no seu Evangelho, hoje nos mostra um movimento popular imenso, maior do que o movimento de João Batista. De fato, tem gente que vem não só da Galileia, mas também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia e até da região pagã de Tiro e Sidônia, para encontrar-se com Jesus. Todos querem vê-lo e tocar nele. É tanta gente que o próprio Jesus fica preocupado. Ele corre o perigo de ser esmagado pelo povo. Por isso pede aos discípulos para manter um barco à disposição, a fim de que o povo não apertasse. E do barco fala a multidão. Eram sobretudo os excluídos e os marginalizados, que vinham a ele com seus males, os doentes e os possessos. Estes que não eram acolhidos na convivência social da época, são acolhidos por Jesus. A fama de Jesus se espalha e muita gente vai a ele para conferir o que diziam dele. Afinal, o que é que atraía tanto as pessoas em volta de Jesus? Ele anunciava boas notícias, curava os doentes, expulsava demônios, enfim, libertava as pessoas de seus males. Ele tinha muita proximidade com as pessoas, tanto que elas o consideravam um igual. O mestre acolhia e fazia o bem a todos que se aproximavam dele, sem outras intenções escusas. Ajudava o povo a ter mais ânimo e a alimentar a esperança. Até seus adversários o reconheciam como Filho de Deus.
Mas o mestre ordena o silêncio, pois talvez não houvesse interesse por parte deles em um projeto de vida digna para todos. Esse projeto que ele trazia no coração e que tinha recebido do Pai. Realizar aqui, entre nós, uma vida digna para todo mundo, sem excluir ninguém. Jesus deseja construir uma nova sociedade, uma nova comunidade, com todos aqueles que estão a fim de seu projeto, de uma sociedade fraterna, tolerante e acolhedora, sem discriminação nem preconceito. Mas afinal, quem é Jesus? Como entender a sua cruz? Os judeus não cristãos diziam que Jesus não podia ser o Messias, pois o Antigo Testamento ensinava que um condenado à morte na cruz devia ser considerado como um maldito de Deus. Como é que um maldito de Deus podia ser o Messias? A cruz era um impedimento para crer em Jesus. A cruz é um escândalo, assim dizia. Ora, estas questões levaram algumas pessoas a ter ideias diferentes sobre Jesus. Elas perguntavam, afinal, quem é Jesus? Será que ele é realmente o Messias, o Filho de Deus? E o que quer dizer Messias e Filho de Deus? Eram perguntas que as primeiras comunidades cristãs se faziam, vendo todo este movimento de pessoas que Jesus atraía a si. São sempre perguntas que todos nós temos que nos fazer de novo para confirmar sempre mais a nossa fé em Jesus de Nazaré. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Marcos.